História real da vovó. Superação incrível após um terrível relato de vingança. Maria, uma vovó de 80 anos, vivia em paz em uma pequena cidade do interior. Os pássaros sempre cantavam na manhã e o sol entrava pelas janelas da sua casa, trazendo um calor aconchegante. Mas tudo isso mudou num instante, quando uma carta estranha chegou pelo correio. Era anônima e o conteúdo fez seu coração disparar. As palavras estavam carregadas de mistério e dor, fazendo-a reviver um passado que preferia esquecer. Você não se esqueceu do que aconteceu. Esqueceu? Estava escrito com uma caligrafia irregular. O sentimento de frio na barriga começou a aumentar, como se a brisa da manhã tivesse se tornado um vento gélido. Maria leu e releu a mensagem, lembrando-se de uma história que a assombrava há décadas. Uma vida cheia de risos, mas também marcada por traições e uma vingança que a cercava como um manto sombrio. Nos dias seguintes, mais cartas chegaram. Todas continham insinuações sobre A. Maria sentia um nó na garganta sempre que pensava nele. Como poderia alguém lembrar-se disso? Como poderiam reviver antigas feridas? A sensação de insegurança a envolvia. Quem poderia ser? Um amigo antigo ou um inimigo que ela nunca soube que tinha? As lembranças de sua infância começaram a surgir como sombras vivas em sua mente. O grupo de amigos em que ela confiava, todos criados juntos, parecia agora envolto em mistério e desconfiança. Alianças que se formaram na inocência da juventude foram substituídas por discursos sussurrados e olhares furtivos. Maria se sentia sozinha, mas não por muito tempo. Clara, sua neta mais querida, com seu espírito leve e curiosidade incontrolável, percebeu que algo estava errado. Clara, percebendo a aflição de sua avó, decidiu ajudar, mesmo sem saber do risco que estavam correndo. As duas começaram a investigar, juntas, a verdade escondida. Maria e Clara reviraram fotos antigas, conversaram com vizinhos e juntaram as peças de um quebra-cabeça que parecia ter tantas lacunas que confundia até os mais astutos. A tensão crescia a cada dia, trazendo à tona amizades traiçoeiras e segredos obscuros que se arrastavam na poeira do tempo. Mas, à medida que se aprofundavam, algo se agigantava na escuridão. O verdadeiro rosto da vingança estava se revelando. E o peso do passado ameaçava desmantelar a fragilidade do presente. Maria sempre pensou que podia confiar nas pessoas ao seu redor, mas a dúvida começou a corroê-la, assim como aquelas cartas misteriosas. Quem realmente poderia ser confiável em meio a tanta traição? E quando tudo parecia fora de controle, um encontro inesperado aconteceu em uma esquina da cidade, onde os feixes de luz se misturavam com a penumbra da tarde. Uma figura familiar, mas há muito esquecida. Os olhos de Maria se arregalaram e o coração disparou novamente. Era alguém que ela nunca esperou ver. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria mal conseguia respirar. Ali estava ela, com o coração pulsando forte, diante da figura que a fazia reviver antigos medos. Era Tânia, sua melhor amiga da juventude. Mas por que ela estava ali, depois de tantos anos? O sorriso no rosto de Tânia não era aquele de antes. Havia algo de sombrio por trás de seus olhos. Maria. A mulher exclamou, se aproximando. Quanto tempo! Como você está? Maria sentiu um frio na espinha. Tânia, o que você está fazendo aqui? As palavras saíram como um sussurro, carregadas de desconfiança. Eu ouvi sobre as carpas. Tânia gaguejou. Queria ver se você estava bem. Faz tanto tempo que não nos falamos. Clara, que estava um passo atrás, franziu a testa. O tom de Tânia era estranho. As cartas tinham reacendido uma chama. E toda a dor do passado se erguia como uma sombra ao redor delas. Você sabe alguma coisa sobre isso? Clara perguntou, mesmo sem saber a resposta. O silêncio entre elas foi pesado. Os olhos de Tânia se desviaram. Uma fração de segundo que parecia uma eternidade. Não, eu juro que eu só quero ajudar. A voz dela tremia e um pânico silencioso começou a se instalar. O impulso muito forte fez Maria dar um passo para trás. Você não pode ajudar. Você não esteve aqui quando eu precisei. Essas palavras cortaram como uma faca. Ela se lembrava das noites em que Tânia havia se afastado, das promessas esquecidas. A tensão no ar era palpável. Tânia tentou tocar a mão de Maria, mas a voz se esquivou, como se a própria pele dela estivesse queimando. Eu não sou a inimiga! Somos amigas, sempre fomos! E um instante tudo mudou. Um grito estourou na esquina, interrompendo o que poderia ser uma reunião sombrio. Uma jovem corria, o rosto pálido e os cabelos desgrenhados. Socorro! A casa de Miguel pegou fogo. A notícia parecia um soco no estômago de Maria. O nome de Miguel ressoou em sua mente como um eco doloroso que não a deixava em paz. As sirenes soaram ao longe, cortando a normalidade da tarde. Maria sentiu um desespero crescente. As cartas, o passado, a vingança, tudo se misturava. O que estava acontecendo? Por que a casa de Miguel? E Tânia, o que ela tinha a ver com isso? Ele não pode estar, Maria murmurou, as lágrimas surgindo. Clara segurou pela mão. Vamos, vovó, precisamos ir até lá. Enquanto corriam pelas ruas, o cheiro de fumaça se misturava ao medo. O pânico parecia crescer como um tsunami. Tânia correu atrás delas, mas Maria não se virou. O que você quer, Tânia? O tom dela era ríspido. Se você soubesse de algo que poderia nos ajudar, já teria falado. A angústia tomou conta do coração de Maria. O que mais Tânia poderia esconder? Ao chegar ao local do incêndio, uma cena devastadora se apresentava. Os bombeiros lutavam contra as chamas e a multidão murmurava. Entre gritos de desespero, as vozes se amalgamavam em um coro de preocupação e horror. Não! Miguel! Maria gritou, suas pernas tremendo. O coração parecia querer parar. O que se via era o lar que um dia foi cheio de risadas, agora um monturo em chamas. E quando finalmente um bombeiro conseguiu livrar algo das chamas, o que lhe segurou fez o mundo de Maria desmoronar. Era uma caixa, a caixa de lembranças. Maria reconheceu o emblema familiar. Mas o que foi que o bombeiro encontrou dentro? O olhar chocado de Maria se fixou na caixa e a realidade começou a mudar. Por que aquilo estava ali? Como isso podia estar em meio ao caos de um incêndio? Um pensamento atravessou sua mente. Como tudo isso estava ligado?
Quem mais estava jogando com suas memórias, com seus medos? Quando a verdade finalmente emergisse, estaria pronta para encarar suas consequências? Maria só conseguia pensar em uma frase repetida pelas cartas. Você não se esqueceu do que aconteceu, esqueceu? A dúvida era cada vez mais visceral. Maria mal conseguia processar a cena diante de seus olhos. O bombeiro segurando a caixa não era apenas um resquício de lembranças. Era a personificação de tudo o que ela temia. A caixa estava coberta de cinzas, mas o emblema familiar ainda brilhava, como um farol que iluminava lembranças há muito enterradas. O tempo parecia desacelerar, enquanto sua mente corria em desespero. Não pode ser! Maria sussurrou, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Clara segurou a mão da avó com força, mas as palavras não saíam. Miguel não pode estar dentro dela, não agora! A multidão ao redor começou a murmurar. Olha lá, é a casa dele! O que deu nela, coitada? Devem ter sido as cartas. O som das vozes se misturava ao barulho dos bombeiros gritando ordens e a sirene que cortava o ar. No entanto, algo mais assustador estava prestes a acontecer. O bombeiro se aproximou, ainda segurando a caixa. Maria podia ver que o olhar dele ficava mais intenso a cada passo que dava em sua direção. Ele finalmente parou, e o que fez a seguir a deixou em estado de choque. Abrindo a caixa, ele revelou não apenas lembranças, mas um diário empoeirado. Um diário que Maria reconheceu imediatamente. O diário de Miguel. Maria! O tom do bombeiro agora era baixo e grave. Tem algo que você precisa ver. Ele abriu o diário e começou a folhear as páginas até encontrar uma anotação. Você conhece essa escrita? O coração de Maria disparou. Ali, em letras que ela conhecia tão bem, estavam as confissões de Miguel, revelando um segredo que a pesava em seu peito por anos. Mas não era o que ela esperava. As palavras eram um misto de amor e arrependimento. Mas uma passagem em particular fez sua visão escurecer. Eu não posso deixar que ela descubra a verdade. Somos dois lados de uma mesma moeda. Que verdade? O que você está falando? A expressão de Maria se transformou em desespero. O que Miguel queria esconder? De repente, Tânia se aproximou, seus olhos brilhando com um medo que Maria nunca havia visto. Você não pode ler isso, Maria. É perigoso. Ela tentou pegar o diário, mas a raiva de Maria pulsava mais forte. Como você se atreve, Tânia? O que mais você sabe? As palavras cinzentas da amizade do passado foram tragadas pela tensão do momento. O olhar de Tânia era uma mistura de tristeza e culpa. Você não entende, ele fez o que fez para proteger você. Maria ficou paralisada. Proteger de quê? Sua voz tremia e as palavras estavam na ponta da língua, mas nada parecia fazer sentido. Ao fundo, o fogo crepitava, devorando o que restava da casa de Miguel. E então, como se o universo estivesse conspirando, um estrondo ecoou atrás delas. Um carro escuro avançou pela rua com a velocidade de um pesadelo, girando em direção à cena do incêndio. As pessoas gritaram enquanto o veículo se aproximava. O coração de Maria disparou. Clara, cuidado! Ela puxou a neta para o lado, mas não era só um carro. Dentro dele estavam figuras conhecidas, figuras que Maria jamais pensou ver novamente.
Os olhos de Tânia se arregalaram em horror. Não, eles não podem estar aqui. A porta se abriu e 3 pessoas saíram. E Maria reconheceu imediatamente os rostos. Eram seus amigos da infância, mas agora havia algo obscuro em seus olhares. Esse não é o fim, Maria. Precisamos conversar sobre o que realmente aconteceu. O chão sob os pés dela parecia desmoronar enquanto a realidade se transformava em um pesadelo incontrolável. As palavras da carta ecoavam em sua mente. Você não se esqueceu do que aconteceu? Esqueceu? Quem eram aquelas pessoas? Qual verdade obscura elas guardavam? O que Miguel realmente queria proteger? Maria apenas conseguia encarar sem saber que o jogo estava apenas começando. Maria mal conseguia processar a cena diante de seus olhos. A porta do carro se abriu e antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo, as 3 figuras se aproximaram. Seus rostos, antes familiares, agora pareciam distantes e ameaçadores. Maria! Um deles gritou, suas palavras carregadas de urgência. Precisamos conversar sobre aquilo que você não sabe. Ela sentia um frio na barriga, uma mistura de confusão e pânico. O que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu com Miguel? Sua voz tremia, tentando se manter firme, mas a pressão estava insuportável. Os 3 amigos de infância eram agora sombras do que foram. O mais alto, que sempre se destacou por sua aparência jovial, tinha um olhar escuro. Nós sabemos o que aconteceu com as cartas, ele disse, balançando a cabeça, como se carregasse um peso imenso. Tem a ver com a verdade que Miguel tentou esconder de você. Tânia estava em choque, os olhos arregalados, enquanto a multidão ao redor sussurrava, cada vez mais intrigada. Vocês não têm o direito de falar assim, não agora. Ela interveio, mas o grupo ignorou suas palavras. Você precisa entender, Maria. O que Miguel fez foi por sua causa. O terceiro membro do grupo, uma mulher com uma expressão angustiada, falou com a voz alta, quase gritando por cima do barulho das sirenes. A caça pegou fogo porque ele estava tentando proteger seu segredo. Protegê-la de quê? Maria sentiu uma raiva crescente. Eu não sou uma criança, diga logo. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto, misturando-se à fumaça do incêndio. Nesse momento, um estrondo ecoou atrás deles. Um pedaço da casa em chamas desabou, levantando uma nuvem de cinzas. O medo tomou conta novamente. E com isso, o homem alto avançou. Foi você quem não conseguiu ver a verdade, Maria. Miguel estava envolvido em algo muito maior, algo que poderia ter destruído não só você, mas a todos nós. O choque atravessou Maria como um raio. Como você mesma pode saber o que Miguel fez? O que você está dizendo? O coração dela pulsava dolorosamente. Queria crer que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Os rostos da multidão observavam, vozes murmurando, mas uma delas se destacou. Ele teve a chance de escapar, mas se recusou. Ele não foi pego no fogo, porque queria salvar algo ou alguém. A mulher olhou diretamente para Maria, os olhos dela brilhantes sob a luz do incêndio. Maria estava congelada. Sua mente girando. Salvar quem? O que você está insinuando? A tensão fazia o ar ao redor parecer espesso, difícil de respirar. A verdade estava se aproximando, mas ela não estava pronta para o que viria a seguir. Os amigos de infância se entreolharam como se decidissem juntos algo. Há anos nós fizemos um pacto.
pacto, o homem começou, a voz baixa. Um pacto que uniu nossas vidas e destinou todas as nossas decisões ao único propósito. Miguel nunca quis que você saiba, mas ele era mais do que um irmão. Mais do que um irmão? O mundo de Maria desabava embaixo dela. Do que você está falando? Ele não era só seu irmão, mas também o guardião de um segredo sombrio que todos nós carregávamos. Um segredo que envolve a sua própria história. Os olhos do homem estavam cheios de um desespero que Maria não conseguia entender. A cada dia que passava, a responsabilidade aumentava e a única coisa que Miguel queria era proteger você. Então, como um relâmpago cortando o céu, um barulho ensurdecedor a fez pular. O carro que havia chegado acelerou e, num movimento repentino, uma figura encapuzada saltou dele, correndo em direção ao fogo. Maria! O que você fez? A voz era como um eco de tempos antigos, mas agora impregnada de uma urgência quase catastrófica. As palavras da figura a atingiram como um tiro. O que ela tinha feito? O que estava acontecendo? Qual era a verdade que estava sendo revelada a uma velocidade alucinante? A casa de Miguel ainda ardia. Mas as chamas não eram nada comparadas ao incêndio emocional que tomava conta de Maria. Ela olhou para sua neta Clara e para Tânia, os rostos marcados pela confusão. E enquanto a figura se aproximava, Maria sabia que a verdade estava prestes a estourar. Quem era aquele ser misterioso que vinha em sua direção? E mais importante, que nova revelação estava prestes a mudar tudo de novo? Maria mal podia acreditar no que estava prestes a acontecer. A figura encapuzada se aproximava. O som de passos estava misturado com o rugido das chamas e o pânico da multidão. Cada segundo parecia uma eternidade. E uma sensação de inevitabilidade apertava seu coração. Quem é você? Maria gritou, sua voz tensa. Os olhos da figura brilharam sob o capuz, e um silêncio ensurdecedor caiu sobre a cena caótica. A multidão, antes agitada, agora parecia hipnotizada, esperando a revelação. Eu sou a resposta que você não estava pronta para ouvir. A voz era estranha, familiar e ao mesmo tempo distante. Com um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando uma expressão que Maria nunca imaginou ver novamente. Lucas? Ponto. O susto fez suas pernas vacilarem. Lucas, o amigo de infância de Miguel, que desaparecera sem deixar vestígios, agora estava ali, diante dela. Seu olhar estava cheio de um desespero que parecia transbordar de culpa. Maria lutava para processar a imagem. Ele, que tinha sido uma parte tão importante de sua vida, agora era um espectro do passado. Maria, escute, Lucas disse, a voz entrecortada pela emoção. Você tem que saber a verdade sobre Miguel, sobre o que está acontecendo. Ele gesticulou freneticamente para a multidão em volta, como se as palavras fossem um fardo que ele estava prestes a soltar. Os amigos de infância de Maria olhavam para a cena com uma expressão que misturava descrença e medo. Tânia estava paralisada, os olhos arregalados. Lucas, você não deveria estar aqui. É como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar. E Maria sentiu a tensão aumentar como uma corda prestes a estourar. Mas então, no meio desse caos emocional, uma explosão ressoou. O chão tremeu sob os pés de todos e uma parte da casa em chamas desabou com um estrondo aterrorizante.
Maria sentiu um arrepio, seus instintos a alertando para o perigo iminente. As chamas despediçam-se em uma dança negra e a fumaça tomou conta. Gritos ecoaram enquanto todos se dispersavam, mas Maria não conseguia se mover. Estava presa entre a verdade e o terror. Maria! Lucas avançou, puxando-a para o lado. O calor das chamas era abrasador. Nós não temos tempo! Você não entende, Miguel. Ele fez algo que pode ter consequências devastadoras para todos nós. Um nó se formou na garganta de Maria. O que você quer dizer? Que ele fez o quê? Sua voz soava mais como um sussurro, a adrenalina provocando um turbilhão de emoções. Lucas hesitou, como se as palavras fossem uma faca que ele não queria desembainhar. Ele não só estava tentando proteger você, ele estava envolvido em algo mais profundo, algo que vai além do que você pode imaginar. Miguel fez um pacto, um verdadeiro erro. As palavras de Lucas pairavam no ar pesado com o cheiro de fumaça e risco. Antes que pudesse processar tudo, Tânia se aproximou, a expressão de desespero substituindo a desconfiança. O que pacto? Lucas, você sabe de algo que pode destruir tudo? O olhar de Lucas se desviou, o silêncio se estendendo por um tempo angustiante. Sim, eu sei, e é por isso que não posso deixar que você sofra. Mas é perigoso, eles estão vindo. Ele disse isso baixo, quase um grito desesperado. Maria olhou para ele e o mundo parecia se desvanecer. Quem eram eles? O estômago dela revirou, um medo profundo tomando conta. E como se o universo estivesse ouvindo suas perguntas, um carro escuro acelerou para mais perto, atravessando o caos. A cena estava próxima do absurdo. Era como um filme de terror onde as sombras se tornavam tangíveis. As pessoas se moviam, mas as palavras de Lucas ecoavam como um mantra. Miguel não escapou do fogo, porque ele estava tentando esconder algo de você, algo que vai mudar tudo. Um grito cortou a confusão. Maria! Dizia Clara, sua lágrima salgada combinando-se ao suor. O que está acontecendo? O que ele quer dizer? E então, no ápice daquele momento de tensão, algo esplêndido e horrendo aconteceu. A figura encapuzada que já havia chamado a atenção de todos ergueu algo no ar. Um objeto brilhante que ninguém poderia prever. Era um colar com um emblema familiar, o mesmo que Maria reconhecia das cartas. Aquele símbolo estava implícito nos segredos. Enquanto a multidão começava a murmurar, as chamas pareciam dançar mais intensamente, e a realidade da situação se tornava mais assustadora do que nunca. O passado, o presente e os segredos que todos carregavam juntos estavam prestes a colidir de um jeito que ninguém poderia prever. O que mais estava por trás disso tudo? O que Maria realmente não sabia? Maria mal podia acreditar no que estava prestes a acontecer. A figura encapuzada se aproximava. O som de passos estava misturado com o rugido das chamas e o pânico da multidão. Cada segundo parecia uma eternidade, e uma sensação de inevitabilidade apertava seu coração. "Quem é você?" Maria gritou, sua voz tensa. Os olhos da figura brilhavam sob o capuz. E um silêncio ensurdecedor caiu sobre a cena caótica. A multidão, antes agitada, agora parecia hipnotizada, esperando a revelação. "Eu sou a resposta que você não estava pronta para ouvir." A voz era estranha, familiar e ao mesmo tempo distante,
Com um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando uma expressão que Maria nunca imaginou ver novamente. Lucas? O susto fez suas pernas vacilarem. Lucas, o amigo de infância de Miguel, que desaparecera sem deixar vestígios, agora estava ali, diante dela. Seu olhar estava cheio de um desespero que parecia transbordar de culpa. Maria lutava para processar a imagem. Ele, que tinha sido uma parte tão importante de sua vida, agora era um espectro do passado. Maria, escute! Lucas disse, a voz entrecortada pela emoção. Você tem que saber a verdade sobre Miguel, sobre o que está acontecendo. Ele gesticulou freneticamente para a multidão em volta, como se as palavras fossem um fardo que ele estava prestes a soltar. Os amigos de infância de Maria olhavam para a cena com uma expressão que misturava descrença e medo. Tânia estava paralisada, os olhos arregalados. Lucas, você não deveria estar aqui. É como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar, e Maria sentiu a tensão aumentar como uma corda prestes a estourar. Ele me disse que não contaria a ninguém, mas eu não posso mais ficar em silêncio. Lucas exclamou, dando um passo à frente. Ele estava envolvido em algo maior, algo obscuro, e o que aconteceu com a casa de Miguel foi um aviso. Eles estão vindo atrás dele, Maria. E também atrás de você. Maria sentiu seu coração disparar, uma avalanche de emoções a esmagando. O que você está dizendo? De quem você está falando? A frustração escorria por suas veias. Ele fez um pacto com eles, algo que ele achou que poderia controlar, mas não pôde. Miguel queria te proteger. Lucas explicou, seu tom urgente. Ele é um dos últimos que pode manter essa verdade oculta. O que é essa verdade? A angústia fez a voz de Maria sair mais baixa, quase um sussurro. Onde está Miguel? A pressão aumentava. Lucas olhou ao redor, preocupado. O carro escuro que havia chegado, acelerado com força. Assim que ele avistou, a expressão de terror tomou conta de seu rosto. Eles estão aqui! Temos que sair agora! Ele puxou Maria, mas antes que conseguisse reagir, algo extraordinário aconteceu. Uma figura massiva, um homem envolto em roupas escuras, saltou do carro, sua presença controlando o ambiente. Onde está o diário, Lucas? Sua voz era profunda, ameaçadora, desferindo palavras como facadas. Todos na multidão recuaram e um arrepio percorreu a espinha de Maria. Você não entende! Eles querem o que Miguel escondeu! Lucas gritou, a voz embargada pelo medo. Ele não o entregou, por isso estão destruindo tudo! Ele olhou para Maria, desesperado. Você é a chave, Maria! É você quem eles querem! Maria falhou em controlar suas emoções. Seu passado, seu irmão, os segredos, tudo começava a se entrelaçar em uma tela de horror. Eu não sou nada! Eu sou só uma avó! Protestou, tentando entender a explosão de informações. Você não sabe. Você é mais importante do que imagina. Lucas respondeu, seu olhar fixo nas chamas. As cartas, elas são só o começo. Miguel, ele... Antes que pudesse terminar. Um repentino clarão fez a multidão gritar. O homem escuro avançou, seus olhos lançando um brilho intenso. As chamas atrás de Maria pareciam dançar sinistramente, quase em resposta ao perigo iminente. E então, a verdade, a revelação mais impactante ecoou nos pensamentos de todos. Você é a herdeira, Maria! O eco da afirmação cortou como um raio. Somente o sangue dela pode selar o pacto. A multidão ficou em choque.
e o chão sob os pés de Maria parecia desmoronar. Herdeira de quê? O que mais Miguel não havia contado? Quando a figura ameaçadora se aproximou, Maria percebeu que jogaria o jogo mais sujo de sua vida e que a história dela estava mais entrelaçada com Miguel do que jamais imaginou. Maria, você precisa decidir, disse Lucas, seus olhos cheios de pavor, enquanto o homem se aproximava, cercando-a em uma aura de poder que a deixava paralisada. As chamas brilhavam atrás deles enquanto o medo se tornava palpável. O que ela escolheria? O que mais essa verdade reservava? Maria mal podia acreditar no que estava prestes a acontecer. A figura encapuzada se aproximava. O som de passos estava misturado com o rugido das chamas e o pânico da multidão. Cada segundo parecia uma eternidade e uma sensação de inevitabilidade apertava seu coração. Quem é você? Maria gritou, sua voz tensa. Os olhos da figura brilhavam sob o capuz e um silêncio ensurdecedor caiu sobre a cena caótica. A multidão, antes agitada, agora parecia hipnotizada, esperando a revelação. Eu sou a resposta que você não estava pronta para ouvir. A voz era estranha, familiar e ao mesmo tempo distante. Como um movimento rápido, a figura puxou o capuz para trás, revelando uma expressão que Maria nunca imaginou ver novamente. Lucas! O susto fez suas pernas vacilarem. Lucas, o amigo de infância de Miguel, que desaparecera sem deixar vestígios, agora estava ali, diante dela. Seu olhar estava cheio de um desespero que parecia transbordar de culpa. Maria lutava para processar a imagem. Ele, que tinha sido uma parte tão importante de sua vida, agora era o espectro do passado. Maria, escute, Lucas disse, a voz entrecortada pela emoção. Você tem que saber a verdade sobre Miguel, sobre o que está acontecendo. Ele gesticulou freneticamente para a multidão em volta, como se as palavras fossem um fardo que ele estava prestes a soltar. Os amigos de infância de Maria olhavam para a cena com uma expressão que misturava descrença e medo. Tânia estava paralisada, os olhos arregalados. Lucas, você não deveria estar aqui. É como se o mundo inteiro estivesse prestes a desabar e Maria sentiu a tensão aumentar como uma corda prestes a estourar. Ele me disse que não contaria a ninguém, mas eu não posso mais ficar em silêncio. Lucas exclamou, dando um passo à frente. Ele estava envolvido em algo maior, algo obscuro. E o que aconteceu com a casa de Miguel foi um aviso. Eles estão vindo atrás dele, Maria, e também atrás de você. Maria sentiu seu coração disparar, uma avalanche de emoções a esmagando. O que você está dizendo? De quem você está falando? A frustração escorria por suas veias. Ele fez um pacto com eles. Algo que ele achou que poderia controlar. Mas não pôde. Miguel queria te proteger, Lucas explicou, seu tom urgente. Ele é um dos últimos que pode manter essa verdade oculta. O que é essa verdade? A angústia fez a voz de Maria sair mais baixa, quase um sussurro. Onde está Miguel? A pressão aumentava. Lucas olhou ao redor, preocupado. O carro escuro que havia chegado acelerou com força. Assim que ele avistou, a expressão de terror tomou conta de seu rosto. Eles estão aqui. Temos que sair agora! Ele puxou Maria, mas antes que conseguisse reagir, algo extraordinário aconteceu. Uma figura massiva, um homem envolto em roupas escuras, saltou do carro, sua presença controlando o ambiente. Onde está o diaio, Lucas?
Sua voz era profunda, ameaçadora, desferindo palavras como facadas. Todos na multidão recuaram e um arrepio percorreu a espinha de Maria. Você não entende. Eles querem o que Miguel escondeu. Lucas gritou, a voz embargada pelo medo. Ele não o entregou por isso estão destruindo tudo. Ele olhou para Maria desesperado. Você é a chave, Maria. É você quem eles querem. Maria falhou em controlar suas emoções. Seu passado, seu irmão, os segredos, tudo começava a se entrelaçar em uma tela de horror. Eu não sou nada, eu sou só uma avó, protestou, tentando entender a explosão de informações. Você não sabe, você é mais importante do que imagina. Lucas respondeu, seu olhar fixo nas chamas. As cartas, elas são só o começo. Miguel, ele. Antes que pudesse terminar, um repentino clarão fez a multidão gritar. O homem escuro avançou, seus olhos lançando um brilho intenso. As chamas atrás de Maria pareciam dançar sinistramente, quase em resposta ao perigo iminente. E então, a verdade, a revelação mais impactante ecoou nos pensamentos de todos. Você é a herdeira, Maria! O eco da afirmação cortou como um raio. Somente o sangue dela pode selar o pacto. A multidão ficou em choque. O chão sob os pés de Maria parecia desmoronar. Herdeira de quê? O que mais Miguel não havia contado? Quando a figura ameaçadora se aproximou, Maria percebeu que jogaria o jogo mais sujo de sua vida e que a história dela estava mais entrelaçada com Miguel do que jamais imaginou. Maria, você precisa decidir, disse Lucas, seus olhos cheios de pavor, enquanto o homem se aproximava, cercando-a em uma aura de poder que a deixava paralisada. As chamas brilhavam atrás deles, enquanto o medo se tornava palpável. O que ela escolheria? E o que mais essa verdade reservava? Eu não posso fazer isso sozinha! Maria gritou, a voz tremendo. E nesse instante, num movimento rapidíssimo, o homem envolto em sombras fez um gesto. E o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu, como um abismo, onde as chamas pareciam se engolir. A multidão gritou, mas algo ainda mais terrível aconteceu. Uma figura familiar emergiu da fissura. Uma mulher com um olhar conhecedor e profundo. Maria. A voz era doce e ao mesmo tempo arrepiante. Eu sempre estive aqui. Era Helena, sua irmã, que ela tinha perdido anos atrás. Os olhos de Maria se arregalaram em choque, a incredulidade congelando-a no lugar. Mas você me deixou partir. E agora? O nosso destino se entrelaçou mais uma vez. Miguel não fez o que era certo e eu sou a guardiã de tudo isso. Os murmúrios da multidão caíam em um sussurro atordoado. O tempo parou por um segundo e Maria ficou presa entre o passado e o presente. As chamas crepitantes atrás dela, a presença intimidadora no homem e a irmã perdida diante de seus olhos. Tudo palestrado como um pesadelo que não queria acreditar. Você precisa escolher, Maria. O que você fará agora? A pergunta pairava no ar e Maria só conseguia olhar para Helena. O tornou aquele vínculo desfeito repentinamente real. E assim, no calor do momento, enquanto a fissura no chão se abria mais, Maria percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A reviravolta a surpreendeu, mas agora a pergunta ecoava dentro dela. Tudo o que acreditava saber era uma ilusão? A linha entre amor e traição estava prestes a ser cruzada e o destino aguardava impiedoso. Maria ficou paralisada. O que ela estava fazendo ali?
Como podia ser real? O calor das chamas atrás delas parecia uma lembrança distante, enquanto a mente de Maria girava como uma roda descontrolada. Helena, mas você está morta! As palavras saíram de sua boca em um sussurro atônito. Helena a observou com um olhar que transpirava uma dor profunda. Eu nunca estive longe, Maria. Sempre estive aqui, cuidando de você nas sombras. Miguel, ele não fez o que todos acreditavam. As cartas, o incêndio, tudo isso é um jogo que envolve muito mais do que você imagina. Maria sentiu um frio na espinha. Como assim? Um jogo? As perguntas dançavam em sua mente enquanto o caos ao seu redor continuava a desenrolar-se. A figura ameaçadora estava cada vez mais próxima e a pressão de escolher o que fazer pesava como uma montanha sobre seus ombros. A multidão murmurava e Maria percebeu que o olhar de Lucas estava fixo no chão, a expressão cheia de culpa e medo. De repente, o chão sob seus pés roiu. A fissura se alargou e uma rumoração passou pela multidão. As pessoas gritavam e se afastavam, e naquele momento de desespero, Helena olhou nos olhos de Maria. Você precisa saber a verdade. Miguel fez o pacto por amor, não por traição. Ele tentou proteger você de algo muito maior. Proteger de quê? Maria gritou, o desespero refletindo em sua voz. O calor intenso das chamas começou a se esvair de seu corpo. O que você está dizendo? O que realmente aconteceu? Helena respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar uma bomba. O pacto envolve algo ancestral. Os nossos antepassados fizeram uma escolha há gerações, ligando nossas vidas a essa maldição. Miguel não é só seu irmão. Ele era o guardião daquilo que foi prometido. E você é a chave. A multidão estava paralisada, os olhares agitados. Aquelas palavras eram como um grito, e o coração de Maria começava a entender a gravidade da situação. É como se um filme estivesse se desenrolando na sua mente. A chave para o quê? Questionou, cada vez mais confusa. Helena olhou para a fissura, agora maior, como se algo estivesse prestes a emergir do abismo. Para a libertação, para quebrar a maldição. Mas há um preço a pagar. Precisamos de sangue, Maria. Seu sangue. Nesse momento, um grito ecoou por entre a multidão. Cuidado! Alguém gritou. Um sobrenome familiar. O homem de roupas escuras avançou, sua presença sobrecarregada de fúria. Chega de tolices! Você não pode deixá-la tocar nesse legado. Ele estendeu a mão, um brilho feroz refletindo em seus olhos. Maria sentiu seu peito apertar. Quem é você? Uma voz trêmula, mas firme. Eu sou o que resta da linhagem que tentou proteger o segredo. O que Miguel fez foi arruinar tudo. E agora, você será a última a pagar pelo que ele começou. Ele estava furioso, seu olhar penetrante. O pânico tomou conta e Maria percebeu que segurava a mão de Clara. Sua neta! Não! Não toca nela! Maria gritou, instintivamente protegendo Clara, mas ao tocar na mão da neta, algo inesperado aconteceu. Uma onda de energia atravessou-se entre elas, como se a conexão de amor forçasse um vínculo que ninguém poderia quebrar. Nesse instante, Maria sentiu uma revelação. A verdade estava ali, vibrando, envolvendo-a como um abraço. O homem das sombras ficou paralisado, os olhos arregalados, e a fissura na terra começou a fechar. Não! Gritou ele, mas já era tarde.
A força do amor que emanava de Maria e Clara era tão poderosa que não havia como resistir a ela. A conexão da família, a ligação ancestral que haviam esquecido, estava prestes a mudar tudo. Mas, antes que pudesse celebrar, um rasgar de luz surgiu da fissura. Um feixe intenso que envolveu a todos. Maria olhou para Clara e para Helena e a pergunta queimava em sua garganta. O que vem depois? Mas ninguém tinha resposta. E no calor da transformação, o abismo se fechou, abrindo espaço para novos mistérios e revelações que ameaçavam desmoronar suas vidas. O que realmente estava por trás de tudo? E o que mais estava prestes a surgir de dentro daquela luz? Maria estava paralisada, observando Helena, sua irmã. A luz do abismo atrás delas parecia dançar, refletindo nas lágrimas que escorriam pelo rosto de Maria, enquanto a verdade revelada a atingia como um soco no estômago. A força do amor que unia Clara e Maria agora se misturava com um medo palpável. Helena se aproximou, o olhar penetrante como um feixe de luz. Você tem que confiar em mim, Maria. O que Miguel fez foi por amor, para que você não ficasse presa nessa maldição. Mas como? O que você está dizendo? Maria sentia seu mundo desmoronar. As chamas atrás delas rugiam, e o homem em sombra se aproximava, seu olhar vazio e ameaçador. O que é essa maldição? E de quem você está falando? Eles estão vindo, e só você pode detê-los. Helena exclamou, mas antes que pudesse continuar, um ruído ensurdecedor interrompeu suas palavras. O chão sob elas ruiu com um estrondo, e o abismo se alargou. Maria gritou, o coração batia descontrolado. O que estava acontecendo? Então, uma figura emergiu da fissura. Um homem alto, com uma presença imponente, avançou com uma determinação que fazia a multidão recuar em espanto. Os olhos de Helena brilharam de terror. Eu não posso acreditar que você trouxe a verdade de volta para este lugar. A voz do homem era profunda, reverberando no ar quente carregado de fumaça. Você está colocando todos em perigo, Helena. Eu fiz o que tinha que fazer, Gabriel. Isso não é mais só sobre você. Ela estava ofegante, a tensão no ar eletricamente pesada. Maria, contudo, não conseguia compreender. Quem era aquele? Você não sabe a verdade sobre o que Miguel realmente fez. E não foi apenas um guardião. Ele deu origem a um novo pacto, Gabriel gritou. As palavras cortavam como facas e Maria sentiu uma onda de confusão. Um novo pacto? Apeleava Maria, a mente girando. O que isso significa? Por que ele fez isso? O homem de sombra se aproximou, interrompendo. O pacto de Miguel não é o que você imagina, Maria. Ele não queria apenas protegê-la. Ele queria que você se tornasse a nova guardiã para que a maldição continuasse viva. E como se as palavras tivessem um peso sobrenatural, tudo ao redor pareceu parar. Clara segurou firme a mão da avó, enquanto o horror lavava o rosto de Maria. Você está dizendo que Miguel me usou? Para isto! O nó na garganta crescia. Helena avançou, o desespero a consumindo. Não! Miguel fez isso para proteger você e a todos nós. Ele não teve escolha. Gabriel deu um passo para frente, a fúria transparecendo. Escolha? Você acha que isso é escolha? Ele estava sendo controlado. O antigo pacto não permite que ninguém escape dele. O que Maria via em Gabriel era algo aterrador. Uma verdade que a desorientava completamente. E como eu estou envolvida nisso? O que eu tenho a ver com tudo isso? Nesse momento, outro estrondo ecoou. Um brilho intenso surgiu da fissura, seguido por uma explosão de luz que fez todos retrocederem. E quando a luz começou a se dissipar, uma criatura
criatura emergiu do abismo, com um olhar que transparecia séculos de dor e fúria. Você é a herdeira, Maria. A criatura sussurrou com uma voz que parecia ecoar em todos os corações ali presentes. A única que pode reverter o pacto, mas a um custo. O pânico tomou conta de todos. O que aquilo significava? O chão abaixo deles tremia e a criatura parecia tão familiar. Um reflexo de algo que estava profundamente enraizado na história de sua família. Maria sentiu o sangue correr frio. Não só isso, mas um sentimento crescente de traição permeava o ar. Custo? Que custo? Maria gritou, a voz se quebrando. Enquanto a luz desaparecia, o homem em sombras olhou para ela com um semblante triste, como se estivesse se despedindo de um tempo em que tudo poderia ter sido diferente. Miguel não era o único a ter segredos, disse ele, sua voz um sussurro. Você tem uma conexão que nem sequer sabia que existia, e essa conexão pode levar à verdade ou à destruição. Maria estava em estado de choque. A conexão? O que mais ainda estava por vir? O que mais ela ainda não sabia sobre sua família? E, acima de tudo, quem ela realmente era? Entre o caos e a luz, a pergunta pulsava. Maria estava preparada para descobrir os segredos que mudariam tudo? Maria estava diante do abismo, sua irmã Helena a encarando com uma mistura de urgência e amor. As chamas fervilhavam ao fundo e o homem em sombras continuava a se aproximar, seus olhos ardendo em fúria. Você tem que decidir, Maria. O futuro de todos nós depende disso. Ecoou a voz de Helena, mas o peso daquela escolha era quase insuportável. O que eu preciso fazer? Maria gritou, as mãos tremendo ao lado de Clara, que estava ali, pálida e assustada. Proteger quem? O coração dela batia desesperadamente, como se confusas lembranças estavam se entrelaçando em sua mente. Enquanto as palavras da criatura ecoavam, o ciclo de dor, amor e desconfiança se reforçava em cada respiração. Maria olhou para Lucas, que parecia paralisado. Ele queria entender assim como ela. E nesse momento, a fissura se ampliou, provando que não havia mais tempo. Você precisa assumir o seu lugar. Gabriel, o homem em sombras, rugiu, sua voz vibrando com um imenso poder. Miguel foi um tolo ao achar que poderia escapar. E agora é você quem pode fazer a diferença. Maria respirou fundo, segurando a mão da neta com força. Eu não pude evitar isso. E se ele não se foi por minha causa? Ela sentiu o nó na garganta mais apertado, mas algo dentro dela começou a se firmar. Preciso saber a verdade. A criatura interrompeu, um brilho intenso o cercando. A verdade é que você carrega um legado, e seu sangue é a única coisa que pode quebrar este ciclo. É um fardo e uma bênção. A multidão assistia, os rostos confundidos, e os murmúrios se misturavam ao som de fogo. O que você faz? Clara perguntou, palavras trêmulas, enquanto olhava com medo nos olhos da avó. Em um momento de clareza, Maria se virou para Helena, que estava tão próxima. Se o amor é o que nos liga, então é isso que vou usar. Com um gesto, ela estendeu a mão, unindo-se a Clara e a Helena. Uma onda de calor atravessou suas mãos, e uma luz pura emergiu delas, brilhando em cores etéreas. Então, os olhos da criatura se abriram em desespero, enquanto tentava escapar da luz. Não, você não pode fazer isso! Ele rugiu, mas era tarde demais. A conexão de amor das três mulheres começou a romper as correntes da maldição. E em um último golpe, Maria gritou: por todos aqueles que foram perdidos, eu escolho amar. A luz se intensificou e
tudo o que estava aprisionado começou a se dissipar. A fissura ruiu enquanto a presença ameaçadora desaparecia em uma explosão de energia. O silêncio se estabeleceu e Maria se sentiu leve, como se o peso do mundo tivesse sido desligado. Olhou em volta, a multidão agora em choque, mas sentindo algo diferente. Miguel poderia ter partido, mas seu espírito finalmente estava em paz. Helena sorriu para ela, a expressão de orgulho iluminando seu olhar. Você fez o que precisava e agora todos nós podemos seguir em frente. Maria abraçou Clara, aliviada. Era hora de reconstruir. A história delas, cheia de dor e amor, rejeitaria a sombra do passado e abraçaria um futuro novo. E nesse momento de calor e luz, Maria sentiu a presença de Miguel ao seu redor. Estou aqui! Sussurrou a brisa, e ela soube que finalmente tudo tinha terminado. Mas e os segredos que ficaram? O que vem a seguir? O que mais o futuro realmente reservaria para elas? E antes que você vá, faça uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo incrível chegue a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!